pessoal, vamos iniciar agora nossa aula 6, que é a aula de classificação geotécnica dos solos. Especificamente hoje nós vamos aprender o sistema de classificação unificada. E é o que é que nós vimos nas aulas passadas, né? Vamos tentar relembrar um pouco. A gente já viu o assunto de granulometria, e aí a gente viu que nós temos várias frações dentro do nosso solo, que é a fração de argila, silt, areia fina, média e grossa, a fração de pedregulho. A gente viu que existe a fração de finos e existe a fração grossa do solo também, que é essa fração aqui que está contida pela areia e pelos pedregulhos, tá? Então, o que é que determina aí essa diferença entre a fração fina e a fração grossa, né? É justamente essa peneira aqui de número 200, que são as partículas que são menores ou maiores que 0,075 milímetros. A gente também viu a questão do conceito de plasticidade e os limites de consistência, que são limite de liquidez, limite de plasticidade, e a gente viu o índice de plasticidade, que é justamente a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Justamente essa equação aqui. E aí, na aula de hoje, a gente vai entrar na classificação geométrica dos solos. Roteiro da aula de hoje. A gente vai passar por uma breve introdução, depois classificação dos solos, depois a gente vai entrar no sistema unificado de classificação dos solos, que vai classificar os solos tanto como grossos, como finos, ou solos extremamente orgânicos, que a gente vai ver. Primeiramente, eu queria sanar uma dúvida que surgiu na aula passada de um aluno acerca do porquê que solos com maior limite de liquidez, eles são mais compressíveis. Ou seja, se esses solos eles vão precisar de uma umidade muito maior para poder se tornarem, para estarem no estado líquido, por que eles são mais compressíveis? Se eles vão demorar mais, entre aspas, né? Se eles vão precisar de mais água para se tornarem líquidos, por que eles vão ser mais compressíveis do que outros solos com menor limite de liquidez? E aí a resposta eu vou conduzir nos próximos slides, começando com esse aqui. Para um solo se transformar num líquido, a gente precisa retirar a resistência ao cisalhamento dele. E geralmente essa resistência ao cisalhamento ela é dada pelo contato entre os grãos, por esse contato que eles têm. Principalmente nas areias, essa resistência ao cisalhamento é dada por essa parcela que elas têm de um atrito entre as partículas. Se você for notar, quando você derrama um líquido, por exemplo, numa mesa, ele se espalha totalmente na mesa. Por quê? Porque ele não tem resistência ao cisalhamento. Então, por exemplo, se eu quero que uma areia ela se transforme num líquido, eu preciso adicionar água nela de uma forma que eu consiga separar essas partículas, não só adicionar água. Se eu, por exemplo, colocar aqui, como tem nessa foto aqui, pegar um balde de areia e apenas adicionar água, e eu continuar deixando com que essas partículas continuem com sua aderência entre si, eu não vou fazer com que minha areia tenha um comportamento líquido. Então, para que eu faça com que minha areia tenha um comportamento líquido, eu preciso promover um fluxo ascendente ou alguma pressão na minha areia para que eu retire esse atrito entre as partículas. Então, esse fluxo ascendente pode ser demonstrado, por exemplo, nessa figura aqui, ó, que eu tenho aqui nesse slide. O que mais? Já falei isso, que para um solo se transformar em líquido, ele tem que ter essa ausência de contato entre os grãos. E o que acontece nas argilas? Nas argilas, elas conseguem ter uma ligação entre as partículas, mesmo quando a gente separa esses grãos. Por quê? Porque existem cargas elétricas que fazem com que os grãos de argila ainda consigam ficar interagindo entre si. Então, por mais que eu afaste essas partículas de argila, elas ainda conseguem interagir, ter forças de coesão, que fazem com que as argilas ainda consigam manter uma certa resistência ao cisalhamento. E aí, existem argilas que vão suportar uma maior distância entre os grãos, ou seja, mesmo eu afastando esses grãos da argila,
ela consegue manter essa resistência ao cisalhamento e dependendo da argila, ela vai suportar essa distância, mantendo a resistência ao cisalhamento, ela vai suportar uma distância maior ou menor, né? Então, vão ter argilas que vão suportar diferentes distâncias. E aí, essas argilas que vão suportar, manter uma resistência ao cisalhamento, apesar de distâncias maiores, elas também vão suportar, digamos assim, receber mais água, como se nelas coubesse mais água até que ela se torne líquida. Como ela resiste manter essa resistência ao cisalhamento, mesmo que a distância entre as partículas seja maior, então ela resiste que você coloque água entre as partículas e ela mantém essa resistência ao cisalhamento através das forças elétricas entre as partículas. Então o limite de liquidez dessa argila é maior. Ela suporta que você coloque mais água nela, mesmo assim ela não se torna líquida, mesmo você colocando uma certa quantidade maior de água nela. E aí o que acontece? Essa compressibilidade dos solos vai depender muito do rearranjo entre as partículas. Então, o que acontece? Para que eu consiga comprimir de novo esse solo, eu preciso que essas partículas expulsem a água que tem entre elas. Isso para solos que estejam completamente saturados. E aí, o que acontece? Se o meu solo permitiu que muita água entrasse aqui entre as partículas, quando ele for comprimido, ele vai permitir que muita água saia. Então, ele vai ser mais compressível. Ele vai permitir que mais água saia dele do que um solo com menor limite de liquidez, que ele permite uma distância menor entre as partículas, até que ele perca essa resistência ao cisalhamento, e por isso permite que menos água entre nele até que ele se torne líquido. Então, um solo com maior limite de liquidez, quando ele comprimir, ele vai ser mais compressível, ou seja, comprime mais do que um solo com menor limite de liquidez. Um solo com maior limite de liquidez permitiu que entrasse mais água, e aí, quando ele for comprimir, ele também vai permitir que saia mais água. Então, ele vai comprimir mais que um solo com menor limite de liquidez. Aí está a explicação. Beleza? Partindo agora para o nosso assunto, que é o assunto de classificação dos solos. A gente já viu que existem solos variados, tá? A gente vê nesse slide. A gente tem vários tipos de solos, solos mais finos, solos mais grossos. O que acontece? Se eu tenho solos variáveis, eu tenho comportamentos diversos dos solos diante das solicitações, diante das diversas tensões a que eles serão submetidos. E aí, o que é que a gente vai tentar fazer? Para que a gente possa prever algum tipo de comportamento desses solos, a gente vai tentar agrupar esses solos em conjuntos de mesmas propriedades, para que eu possa, de alguma forma, prever o comportamento de solos que têm as mesmas características. E aí vem justamente a classificação dos solos. Por que eu vou classificar os solos? Porque eu quero estimar um provável comportamento dos solos, eu quero orientar um programa de investigação. Se eu estou fazendo uma fundação em um determinado terreno, eu quero saber como é que é esse meu solo, quais são as propriedades dele, quais são as características dele, para eu saber, por exemplo, qual tipo de fundação que eu quero adotar lá na frente. Para quê? Para ter uma adequada análise do problema. E um sistema de classificação sem índices numéricos para identificar esses grupos é totalmente inútil. Então, eu tenho que classificar os meus solos e tenho que ter algum tipo de índice numérico para classificar esses meus solos. Não pode ser uma classificação totalmente indeterminada, totalmente desorganizada. E aí, quais são os tipos de classificação? A gente já viu algumas classificações na nossa disciplina. Classificação pela origem, solos aluviais, coluviais, a gente já viu. Existe a classificação visual tátil, que é a classificação em que a gente está ali no terreno e a gente está tocando e vendo o solo. Existem classificações genéticas, que são mais utilizadas aí no campo da geologia. Existe a classificação granulométrica, que a gente já viu também. E existem as classificações geotécnicas, que é o assunto dessa aula.
que é pelo tipo e comportamento das partículas constituintes do nosso solo. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver o sistema unificado de classificação dos solos. E essa classificação geotécnica, aqui eu coloquei esse sinal, ó, que é justamente elas são muito importantes para o campo da engenharia, especificamente engenharia civil também. E aí, os índices que a gente vai utilizar para classificar o nosso solo nesses dois sistemas, que são os sistemas de classificação geotécnica, o sistema unificado de classificação dos solos e o sistema rodoviário de classificação, são os índices, alguns índices da curva granulométrica e alguns índices de Atterberg, dos limites, né? Limite de liquidez e índice de plasticidade. E aí, entrando no sistema unificado, ele foi elaborado pelo professor Casagrande, uma primeira versão dele, e aí ele foi adaptado aos poucos, né? Então, o sistema que nós temos hoje, ele foi derivado desse sistema, que inicialmente foi elaborado por Casagrande. Ele tem uma utilização bastante ampla para barragens de terra. Os solos são classificados em 3 grupos e 15 classes. E os solos são identificados pelo conjunto de 2 letras. E o que acontece? Essas primeiras letras aqui, de G, S, M, C e O, vão identificar o tipo principal do solo. Essas letras vêm do inglês. E essas outras letras vão fornecer para a gente dados complementares do solo. E aí, de onde vêm essas letras? Essas letras vêm do inglês. G de gravel, S de sand, C de clay. Então, gravel é pedregulho em inglês. S, sand, areia em inglês. E assim por diante. Só o M que vem de silt em sueco, que é tipo morro, alguma coisa do tipo, tá? Então, gente, dentro desse sistema unificado de classificação dos solos, a gente vai ter 3 grupos principais, que são os solos grossos, que são aqueles que vão ter menos de 50% passando na peneira 200, ou seja, a maior parte desse material está maior do que a abertura da peneira 200. E temos os solos finos, ou seja, mais de 50% dele está passando na peneira 200, ou seja, a maior parte desse solo passou na peneira 200, ou seja, a maior parte do solo é menor do que a abertura da peneira 200, tá? E temos os solos altamente orgânicos, que são chamados as tufas, tá? Dentro dessa classificação geral, nós temos os subtipos, né? São esses tipos principais. Dentro dos solos grossos, a gente tem os pedregulhos e areias. Dentro dos solos finos, a gente tem os solos que podem ser siltosos ou argilosos. E dentro dos solos orgânicos, nós apenas temos as tufas. E aí, a gente vai ter os símbolos. Os solos grossos podem ser, por exemplo, GW, GP, GM, GC. O que seria GW? Por exemplo, seria um pedregulho GW bem graduado. GW seria pedregulho bem graduado. SW seria o quê? S, areia. W seria bem graduado. Como é que a gente vai saber todos esses símbolos? A gente vai ver no próximo slide. Então, esses são os grupos, como eu falei. Esses são tipos principais. E esses são os símbolos. Então, a gente vai ver como é que a gente vai classificar os solos com base em tudo isso daí. E esses símbolos vão definir essas classes. As classes são justamente essas aqui, ó, GW, GP, GM, GC, cada uma dessas é uma classe. Então, pedregulho bem graduado seria GW, seria uma das classes, beleza? Só para deixar mais clean, então nós temos os solos grossos e os solos finos e as designações. Pode ser pedregulho ou areia, dos solos grossos. Os solos finos podem ser silt ou argila, beleza? E aqui a gente tem as iniciais em inglês, repetindo novamente para vocês. E aí agora a gente vai entrar na classificação dos solos grossos, primeiramente. Lembrando, os solos grossos são aqueles
que a maior parte deles, ou seja, mais de 50% do solo, é maior do que a peneira 200, ou seja, menos de 50% dele passou na peneira 200. Menos de 50% desse solo tem o tamanho menor do que a abertura de malha da peneira 200, ok? E aí, gente, estamos aqui no grupo dos solos grossos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu quiser classificar um solo é ver como ele se comporta com relação a essa peneira 200. Mais de 50% dele passa ou não na peneira 200. Então, digamos que ele é um solo grosso e mais de 50% dele ficou retido na peneira 200, então ele é um solo grosso. Depois que eu sei dessa informação, eu vou olhar nessa tabelinha aqui. Estou olhando nessa tabela. Então, essa tabela, ela deve ser lida coluna por coluna. Essa tabela é como se fosse um passo a passo. Então, quando eu quero classificar um solo, eu vou entrar nessa tabela aqui e vou ler coluna por coluna. À medida que eu satisfaço a condição de uma coluna, eu vou passar para outra coluna. Então, como é que eu vou fazer aqui? Já sei que o meu solo é grosso, então eu vou primeiro para essa coluna aqui, ó. Meu solo vai ser pedregulho ou areia. Para eu saber isso, eu tenho que ver se o percentual que passa do meu solo na peneira 4,8 milímetros, se ele é menor que 50 milímetros, ou se ele é menor que 50%, ou é maior que 50%. Então, se o percentual que passa ele é menor que 50%, nessa peneira 4 milímetros, como é que eu vou saber isso? Vou olhar a curva granulométrica do meu solo, né? Então, se esse percentual que passa ele é menor que 50%, então ele vai ser pedregulho. Se é maior que 50%, ele vai ser uma areia. Satisfiz essa condição da primeira coluna. Então, digamos que o meu solo ele é um pedregulho. Satisfiz essa primeira condição, ok, ele é pedregulho, então eu vou para a próxima coluna. Ou ele vai ser essa parte de cima, ou ele vai ser essa parte de baixo. Aí eu vou analisar novamente agora a peneira 200. Volto lá para a curva granulométrica do meu solo e vou ver o percentual que passa do meu solo na peneira 200. É menor que 5% ou é maior que 12%? E aí eu vou ver se o meu solo ele é um pedregulho limpo ou ele é um pedregulho que tem um percentual que é considerável de finos. Satisfiz essas condições dessa coluna, né? Dessa coluna 2. Então, digamos que o meu solo é um pedregulho limpo, percentual que passa na peneira 200 é menor que 5%, então eu vou para essa próxima coluna. Se ele está nisso daqui, então ele só pode ser essa condição de cima ou essa de baixo. Então, eu vou calcular o coeficiente de não uniformidade do solo. Como é que eu calculo o coeficiente de não uniformidade do solo? Eu vou utilizar justamente essa formulação. É a razão entre diâmetro 60 pelo diâmetro 10. O que é o diâmetro 60? É o diâmetro abaixo do qual vão se situar 60% em peso das partículas. A gente já viu isso na aula de granulometria. E o diâmetro 10 é o diâmetro equivalente a uma porcentagem que passa igual a 10%. Então, veja o diâmetro 10 e o diâmetro 60 na curva granulométrica. Se for maior ou igual que 4, satisfiz isso daqui, satisfiz essa coluna aqui. Então, o meu solo é um solo GW, que é um pedregulho bem graduado. Se o meu CNU é menor que 4, então o meu solo é um solo GP, que é um pedregulho mal graduado, ok? Então, digamos que, na verdade, a minha condição não era um pedregulho limpo, o meu solo era um pedregulho com fino. Aí a gente vai já ver o que é essa linha A. Vamos para aqui para baixo? Se o meu solo fosse uma areia, certo? Se fosse essa condição aqui, o que é que eu ia fazer? Eu iria para a próxima coluna do mesmo jeito. E aí, se o percentual que passasse na peneira 200 for menor que 5%, satisfiz essa coluna aqui, agora eu vou para o próximo passo, que é a próxima coluna. Então, eu vou aqui, ó, CNU é maior ou igual que 6? Se fosse isso daqui, então eu ia para o próximo passo, próxima coluna. Então, o meu solo seria SW. Se o meu CNU fosse menor que 6, então o meu solo seria SP. Ah, não, mas o percentual que passou na peneira 200
do meu solo era maior que 12. Então, eu vou ver nessa condição aqui, abaixo ou acima da linha A. Entenderam? Então, essa tabelinha ela é para ser lida coluna por coluna. À medida que eu vou satisfazendo as colunas, eu vou estreitando o meu passo a passo até eu chegar na última coluna que vai dizer qual é o meu solo. Então, se eu estou aqui, ó, areia, passou na peneira 4,8 milímetros, maior que 50%, venho aqui, digamos que a porcentagem que passou é maior que 12, eu venho para aqui, vejo se satisfaz essa ou essa, depois vou e descubro o meu solo. Mesmo jeito, aqui, venham para cá, é essa condição? Daqui eu vejo se é essa ou essa condição, e daqui eu vejo qual é o meu solo, por exemplo, o SP. Então, é sempre um passo a passo, coluna por coluna, e eu vou vendo o que é que vai satisfazendo. E da primeira coluna para a segunda coluna já estreito. Se for pedregulho, só pode ser ou essa opção. Se for areia, só pode ser ou essa opção. Se for areia limpa, ó, eu sei que só vai ser ou essa opção. Se for areia com fino, eu sei que vai ser ou essa opção. Se for pedregulho limpo, eu sei que só vai ser ou essa opção. Se for pedregulho com fino, eu sei que só vai ser ou essa opção. E aí, ou essa opção. Ok? Gente, agora se o percentual de finos for entre 5% e 12%, olha só. Lembra aqui, ó, que para areia fina, o percentual que passa na 200 é menor que 5, certo? E para areia com fino, o percentual que passa na 200 é maior que 12. Do mesmo jeito aqui em cima. Mas se o percentual que está passando na peneira 200 for entre 5% e 12%, a gente vai fazer uma classificação dupla. Então, se for entre 5% e 12% o percentual, tanto você vai calcular o CNU, e você vai ver qual dessas duas condições acima se aplica para o solo, quanto você vai calcular essa condição aqui, que eu vou dizer qual é, e você vai ver qual dessas duas condições se aplica para o solo. Do mesmo jeito com pedregulho. Se for o percentual entre 5% e 12%, você vai ver qual das duas condições de cima se aplica para o solo. Se o CNU ele é maior ou igual, ou maior ou menor, né, que 4, aí você vê qual dessas condições se aplica para o solo, e você vai ver também qual dessas duas condições se aplica para o solo. E você vai ver isso daqui. Então, por exemplo, você vai apresentar uma classificação dupla para o solo. Você vai dizer, o solo ele é GP e é GM também. Você aplica uma classificação dupla para o solo, tá? A gente vai ver exemplos disso. Então, olha só o que a gente vai usar, só para vocês verem direto na curva granulométrica. A gente vai usar a peneira 4,8 milímetros para essa primeira coluna aqui, ó. A gente vai usar também a peneira 200 para essa coluna aqui. Para o cálculo do CNU, a gente vai usar o diâmetro 10%, ok? E vai usar o diâmetro 60%. Tudo isso analisando a curva. E o que seria essa linha A, certo? Essa linha A gente vai olhar na carta de plasticidade. Essa carta de plasticidade do solo é um gráfico que vai plotar o índice de plasticidade e o limite de liquidez do solo. Então, você vai ter esses dados, certo, do solo, e você vai procurar esse ponto de encontro entre o índice de plasticidade e o limite de liquidez do solo. Então, você olhou aqui, ó, o índice de plasticidade do solo, digamos que fosse 30%, e o limite de liquidez do solo é 90%. Então, nós temos esse ponto aqui, olha para o meu cursor aqui, ó, nós temos esse ponto aqui, digamos, aqui nesse gráfico. Esse ponto está acima ou abaixo da linha A? Está abaixo da linha A. Veja que a linha A é essa linha toda aqui, certo? Veja que a linha A, ó, considere a linha A como essa linha aqui e vem para cá, certo? Esse gráfico ele faz uma aproximação que não é muito correta, que é essa aproximação de trazer a linha A até o zero. A gente considera a linha A como vindo até aqui e dobrando aqui para a esquerda, ok? Então, esse ponto aqui que eu achei, ó, ele está embaixo dessa linha A aqui. Então, esse ponto aqui, ó, está embaixo da linha A.
Então, digamos que o meu solo é esse. Então, digamos que eu passei por essa condição, passei por essa condição, e agora eu estou para decidir se o meu solo está nessa condição ou nessa. Então, se o meu solo está abaixo da linha A, ele é um solo GM, é um pedregulho siltoso, porque ele tem uma parcela considerável de silt nele, ok? Então, para essas duas configurações de pedregulho com fino e de areia com fino, você vai utilizar esse gráfico. Você vai apenas fazer um ponto de encontro entre o índice de plasticidade e o limite de liquidez do solo nesse gráfico aqui, e você vai considerar apenas essa linha A. A gente tem essa linha de compressibilidade que a gente vai usar mais à frente, ok? Então, por enquanto, você vai usar apenas essa linha A, ok? Então, ó, isso daqui é que eu falei para vocês anteriormente. Uma classificação dupla, por exemplo, ó, seria um solo SP-SC, seria uma areia mal graduada, ó, SP, areia mal graduada, e é uma areia mal graduada argilosa, porque o C significa argiloso. Então, quando a pessoa fez esse teste aqui do CNU, deu SP, e quando a pessoa fez esse teste aqui de baixo, deu SC. Então, ela fez ambos testes e a pessoa apresenta as duas classificações, porque o percentual que passava na peneira 200 era entre 5 e 12, por exemplo, era 10%, esse percentual, ok? Isso para solos que têm percentual passando na peneira 200 entre 5 e 12, ok? Então, quando acontece isso aí, a gente vai calcular tanto o CNU quanto vai utilizar a carta de plasticidade. Quando não, quando esse percentual que passa na peneira 200 é menor que 5, tanto para pedregulho quanto para areia limpa, a gente usa só o CNU. E quando o percentual que passa na peneira 200 é maior que 12, tanto para pedregulho quanto para areia, a gente usa só a carta de plasticidade, ok? Vamos fazer um exercício agora para a gente entender melhor. Se eu quisesse classificar essa areia fluvial fina aqui, tá? É essa curva I, ó, essa curva aqui, certo? Dessa figura. Se eu quisesse classificar essa areia fluvial fina, como é que eu faria? Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual o percentual desse solo que passa na peneira 200. E aqui, ó, esse gráfico já me deu essa dica de onde a peneira 200 está, aqui, ó, que é a peneira de 0,075 milímetros de abertura. E o que é que eu tenho que ver? Qual o percentual desse solo que passa na peneira 200? Quando eu pego aqui, ó, peneira 200 e vou aqui para ver quanto desse solo está passando na peneira 200, eu vejo aqui, ó, que é um pouquinho menos, né? Eu acredito de 5%. Então, menos de 50% desse solo passa na peneira 200, ou seja, mais de 50% desse solo ficou retido na peneira 200, não passou, porque passou menos de 5% desse solo na peneira 200. O resto não passou, o resto ficou retido. Então, isso é um solo grosso pelo Sistema Unificado de Classificação. Ok? Então, eu vou utilizar a tabela de solos grossos para classificar esse solo. Aqui é a minha tabela de solos grossos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou para a minha primeira coluna. Qual é a primeira coluna? Essa daqui. Então, eu tenho que saber se o percentual que está passando na peneira 4,8 milímetros é maior ou menor que 50%. Então, vamos ver aqui. Eu tenho essa peneira 4,8 milímetros, que está bem aqui. Olha só, para esse solo aqui, ó, já passou, ó, aí 100% nessa peneira 4,8 milímetros. Meu solo passou todinho nessa peneira 4,8 milímetros. Então, ó, o percentual que passa do meu solo nessa peneira é mais de 4,8 milímetros. Ok, já deu certo, satisfiz essa condição da minha primeira coluna aqui. O que mais? Agora eu vou olhar a minha peneira 200, qual é o percentual para eu saber se o meu solo satisfaz essa condição ou essa daqui. A gente já tinha visto que é um pouco menos de 5% do solo que passa
aqui nessa peneira. A gente vê que 5 é aqui na metade, ó. Então, um pouquinho menos de 5. Então, a gente sabe que o nosso solo, a quantidade que passa na peneira 200 é mais ou menos 4%. Então, ele satisfaz essa condição aqui. Ele é uma areia limpa, ok? Então, agora eu vou ter que calcular o quê? Eu já satisfiz essa condição e essa daqui, então eu vou para a próxima coluna. Eu quero saber se o CNU do meu solo ele é maior ou igual a 6 ou menor que 6. Como é que é o CNU? Eu tenho que calcular o diâmetro 60 e o diâmetro 10. Diâmetro 60 do meu solo, ó, eu venho aqui no 60 até bater na curva do nosso solo. E o diâmetro 10 eu faço o mesmo, vou aqui no 10% até bater na curva do meu solo. E aí, aqui eu vou ter mais ou menos 0,27, porque aqui eu tenho 0,1, 0,2, 0,3 é aqui, então eu vou ter um pouco menos que 0,3. E o meu diâmetro 10 vai ser 0,10, que foi mais ou menos em cima do 0,10 aqui, meu diâmetro 10. Então, vai ser 2,7, que é menor que 6. Então, ó, meu solo é um solo SP. Por quê? Porque eu passei por todas esses passos aqui. Primeiro vim para cá, depois vim para cá, depois eu vi qual dessas duas atendia. Como atendia essa, a única opção é o solo ser SP, ok? Então, a classificação do meu solo é um solo grosso, né? E ele é SP, que significa areia mal graduada, ok? E aí, vamos ver outro exemplo agora. Esse solo H, que é o solo estabilizado para pavimentação. Então, essa outra curva aqui, ó, curva H. Vamos ver o que é que vai acontecer. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro da classificação unificada dos solos? Pense aí. Vê se vem na sua mente qual foi a primeira coisa que a gente fez no exemplo anterior. Eu tenho que investigar qual peneira? Peneira 200. Então, eu vou investigar quanto do meu solo está passando nessa peneira 200. Olho novamente que menos de 50% do meu solo está passando nessa peneira 200. Então, esse é um solo grosso. Por quê? Porque a maior parte do meu solo não passou nessa peneira. Ou seja, a maior parte do meu solo é maior do que a abertura dessa peneira. Então, esse é um solo grosso e para classificá-lo, eu vou utilizar a tabela referente a solos grossos, ok? Chegando nessa minha tabelinha agora, eu vou para a primeira coluna da minha tabela. Primeira coluna da minha tabela, e aí eu vou ver se o meu solo é um pedregulho ou uma areia. Eu vou olhar para aqui peneira para saber isso. Eu vou olhar para a peneira 4,8 milímetros. Chegando nessa peneira 4,8 milímetros, que é mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4,8 mais ou menos aqui, antes de 5. E aí, ó, eu olho aqui. E aí, qual é o percentual? Já sei que é maior que 50%, ó. Mais que 50% do meu solo passou nessa peneira aí. Então, ele é uma areia. Se olhar agora a peneira 200, que é 0,075 milímetros, quanto foi do meu solo que passou nessa peneira? É menor que 5 ou maior que 12? Opa! Parece que está entre 5 e 12, né? Então, parece que temos um caso aí de classificação dupla dos solos. Deu mais ou menos aí uns 11%. E aí, o que acontece? A gente tem justamente essa classificação dupla. E o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tanto calcular o CNU do meu solo, como eu vou ter que olhar aquela carta de plasticidade e dizer as duas classificações do meu solo. Então, vamos aqui passo a passo. Primeiro, vamos calcular o CNU. Diâmetro 60 do nosso solo, 60
desço aqui para baixo. Diâmetro 10, 10, desço aqui para baixo. Então, aqui deu mais ou menos 5,1, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e um pouquinho, digamos que é mais ou menos 5,1. E o diâmetro 10 deu mais ou menos 0,06. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, mais ou menos, tá? E aí, ó, fazendo essa divisão, a gente tem mais ou menos 85. Então, o CNU do meu solo, ele é maior que 6. E aí, o meu solo, ele é um solo SW. Essa é a primeira parte da classificação do meu solo, tá? SW. Vamos guardar essa informação, porque agora a gente vai ver essa condição aqui de baixo, beleza? Como é que a gente vai saber isso? A gente vai olhar a carta de plasticidade do nosso solo. Olhando a nossa carta de plasticidade, por que eu achei melhor olhar essa carta de plasticidade de outro autor? Porque eu disse para você que essa linha A, ela é melhor representada quando ela tem essa dobradiça aqui, ó, aqui no final, tá? Porque se a gente colocar a linha se prolongando até aqui, a gente vai ter resultados que não são condizentes com a realidade, tá? Então, olhando esse gráfico aqui, ó, se eu faço a plotagem, ó, do LL, que é 24, pelo IP, que é 3, então 3 aqui é 10, 5 seria aqui, 3 mais ou menos aqui embaixo, LL de 24, menos um pouco que a metade, esse ponto seria mais ou menos aqui, seria abaixo da linha A. Então, sendo abaixo da linha A, primeiro eu chequei essa condição de cima, agora eu estou checando essa condição de baixo, certo? Então, se fosse abaixo da linha A, o meu solo seria um solo, ó, SM, tá? Esse aqui é o resumo desse gráfico de cima, tá? Então, abaixo da linha A, o meu solo é solo SM. Então, a parte 2 da classificação do meu solo é que o meu solo é SM. E aí, ó, o que acontece com o meu solo? Ele é um solo grosso SM, SWSM, né? Que é uma areia bem graduada, siltosa. Eu tenho essas duas classificações, porque eu tanto calculei o CNU, quanto eu vim para essa carta de plasticidade, porque o percentual que estava passando na peneira 200 era 11, era entre 5 e 12. E quando é entre 5 e 12, a gente faz essa classificação dupla. E aí, um OBS aqui, ó, para esses casos em que o ponto é bem abaixo da linha A, bem aqui, ó, esse gráfico é mais claro do que o gráfico que eu apresentei no slide 20, no começo lá da nossa aula, ok? E agora, pessoal, para a gente entender a questão dos solos finos, a gente vai ver qual é o tipo de classificação que a gente faz. Que, como a gente já viu um pouco antes, fica bem mais fácil, a gente já tem um certo arcabouço teórico para a gente entender como é que a gente vai classificar esses solos finos, tá? Então, vamos lá. Esses solos finos vão ser aqueles que têm mais de 50% passando na peneira 200, ok? Então, ao contrário dos solos grossos. Eles vão poder ser siltosos ou argilosos. Vão poder ser solos orgânicos também, tá? E a gente vai focar aqui, ó, as características secundárias deles vão poder ser alta compressibilidade, baixa compressibilidade, ou eles vão poder ser as tufas. A gente vai ver como é que a gente vai fazer essa classificação, ok? Então, como vai ser esse grupo dos solos finos? Esse grupo dos solos finos, menos de 50% vai ser retido na peneira 200. Ou seja, a maior parte do nosso solo passou na peneira 200. Mais de 50% passou na peneira 200, ou seja, passou naquela abertura, né, de 0,075 milímetros. E aí essa carta de plasticidade vai ser bem interessante, porque aqui ela já está dizendo para a gente as áreas de classificação do nosso solo. Como é que vai servir essa tabelinha? Do mesmo jeito que a gente fez com a outra. Cada coluna a gente vai caminhando um pouco. Só que, só com os valores que a gente tem de índice de plasticidade e de limite de liquidez do nosso solo, a gente já pode
conseguir plotar esses valores nessa tabela e saber a classificação do nosso solo, porque essa carta de plasticidade, ela já mostra as áreas de classificação do nosso solo. Olha só, se eu tenho um limite de liquidez e um índice de plasticidade que me deu um ponto mais ou menos aqui, ó, eu já sei que essa área toda aqui, ó, é uma área de um solo CL. Solos CL, que são solos que são argilas de baixa plasticidade. Se eu tenho uma plotagem de um índice de plasticidade por um LL que me dê pontos nessa área aqui, eu já sei que são solos CH, que são argilas de alta plasticidade, certo? Se eu tenho uma plotagem desses dois pontos de IP e LL que estão dando nessa área aqui, ó, nessa área aqui, certo? Delimitada aqui pelo meu cursor, eu sei que são solos que podem ser ou siltes de alta plasticidade, MH, ou solos orgânicos de alta plasticidade. Como é que eu vou saber se é um ou outro? Eu tenho que ter uma informação além disso, uma informação extra, de que meu solo é um solo orgânico, tá? Então, eu vou saber diferenciar se o meu solo é inorgânico ou orgânico com base numa classificação, por exemplo, visual tátil que eu tenha do meu solo. E aqui do mesmo jeito, ó, se essa minha plotagem desses pontos cair nessa área aqui, eu vou saber que o meu solo, ele é um solo ou um silt de baixa plasticidade ou um solo orgânico de baixa plasticidade. A gente também pode entender isso através dessa tabela aqui. Então, eu posso ver se o meu solo ele é um silt e argila com LL menor que 50%, que aí ó, é justamente essa área aqui todinha do gráfico. Esse gráfico, ele mostra aqui justamente ó, esse ponto onde eu tenho um LL de 50%, ele considera solos de baixa compressibilidade, aqueles solos que têm limite de liquidez menor que 50%. Lembra que a gente viu no início da aula que quanto maior o limite de liquidez, maior a compressibilidade? Nesse sistema de classificação, ele considera que quanto maior o limite de liquidez, maior a compressibilidade, sim, e o ponto que ele considera um limite de liquidez de 50%. Então, 50% para cima, ele considera alta compressibilidade, 50% para baixo, ele considera baixa compressibilidade. E aí, a gente satisfazendo uma dessas condições, a gente vem para cá. Se for inorgânico, aí ele vê aqui, ó, acima da linha A com IP maior que 7, PCL. Abaixo da linha A com IP menor que 4, ML. Se for orgânico, o LLC com menor que 0,75 do LL natural é um solo OL. E aí você também pode apenas plotar esses dois pontos de IP e de limite de liquidez que você também vai chegar aqui. Inorgânicos, satisfaz uma ou outra condição, também chega aqui. E orgânicos dentro dessa condição aqui, você também pode satisfazer isso aqui ou simplesmente plotar no gráfico o IP e o LL do solo. E se o solo for altamente orgânico, que é diferente desses dois, que aí é o caso das turfas, e aí você vai ver que o solo é formado principalmente por matéria orgânica de cor escura, de um cheiro muito característico, e aí você vai classificar ele como turfa, né? E é um solo um pouco mais característico, de características muito fortes por ser bastante orgânico, tá? E outra coisa, professora, como é que eu vou fazer quando esses índices estão numa posição muito próxima dessa linha A ou dessa linha B ou sobre essa faixa aqui? E aí, o que a gente vai fazer? Considera-se um caso intermediário também. E as duas classificações são apresentadas. Por exemplo, um solo CL-ML. Se o ponto deu exatamente em cima dessa linha aqui, o ponto que você colocou do IP e do LL deu exatamente em cima dessa linha aqui, você diz que o solo é, por exemplo, um solo CL-ML. Se o ponto deu em cima dessa linha aqui, exatamente aqui, ó, você diz que o solo é um solo CH-MH. O mesmo tipo de classificação intermediária que a gente viu para os solos grossos. Você apresenta as duas classificações, beleza? Agora vamos ver um exemplo de como isso vai se dar.
quando a gente for classificar. A gente já viu esses solos orgânicos aí, né? Vamos ver se a gente fosse classificar essa argila porosa laterítica, que é essa curva B aqui da figura. Então, pela curva granulométrica, só em você estar olhando aqui, ó, você vê que a peneira 200 está bem aqui. Então, só em você estar olhando essa curva B, você vê que a maior parte do solo, ó, a maior parte da curva do solo está representada numa área de diâmetros menores que a peneira 200. Então, esse é um solo fino. A maior parte dele está contida em diâmetros menores que a peneira 200, tá? Se você fosse ver aqui também, ó, a peneira 200 aqui, ó, se você fosse ver a parte que a peneira 200 toca essa curva e plotar aqui, ó, tá bem mais do que 95%, né? Então, mais do que 50% desse solo está passando na peneira 200 e esse solo é um solo fino, né? Esse solo tem a predominância de argila e silt. Por quê? São grãos ali que vão estar entre 0,002 milímetros, menores que 0,002, que são argila, né? E silt, que são grãos entre 0,002 e 0,06. São mais silt, né? Você vê, ó, que o 0,002 está aqui, é mais silt, né? Nem argila. Vamos ver se esse nome argila tá certo aqui, né? Porque argila seriam grãos mais para cá, né? Entre aqui e aqui. E silt é a partir daqui. Então, esse solo ele vai ter mais silt, né? Então, vamos ver se esse nome argila aqui tá certo para esse solo. Ó, peneira 200, ó, percentual maior que 50%, como eu falei. Então, é um solo fino e eu vou utilizar para ele essa tabela de solos finos. Então, se eu simplesmente plotar o LL e IP aqui, ó, IP de 35% e LL de 80%. Então, já teria um solo por aqui, ó, ok? Já sei que ele é um solo fino. Sei que o LL dele é maior que 50%. Se eu ploto esse ponto aqui, ó, eu sei que ele está abaixo da linha A. E a questão não disse que ele seria um solo orgânico, como por exemplo aqui nesse solo A. Então, eu sei que ele é um solo inorgânico. Tem outro ponto que eu não falei, gente, que é a equação da reta. Essa linha A tem essa equação aqui, ó, que é 0,73 vezes LL menos 20. É a equação dessa reta. Sempre vai ser essa aí. 0,73 vezes LL menos 20. Você, se não quiser plotar, você pode até colocar o valor do limite de liquidez dentro dessa equação, ó, como eu fiz aqui, ó, colocar os 80 aqui, e ver qual seria o IP da curva para esse LL de 80%. Então, o IP seria 43,8%. Como o IP do solo é 35, eu sei que o ponto está abaixo da linha A. Isso se você quiser checar alguma coisa do tipo, tá? Então, você pode usar a equação da reta. É a equação dessa reta aqui. Então, você coloca o seu LL e vê qual seria o valor correspondente do índice de plasticidade dentro da curva para aquele limite de liquidez. E compara com o índice de plasticidade do seu solo, vendo se ele é maior ou menor que esse valor. Como é menor que esse valor, você sabe que está abaixo da linha. E aí é o que eu falei, isso daqui, solo é inorgânico, está embaixo da linha A, então ele aqui você já vê direto, ó, que ele é um solo MH, ele é um silt de alta plasticidade. Alta plasticidade porque está depois dessa linha aqui, que define a alta plasticidade, ok? Se a gente quisesse medir, pessoal, o índice de atividade dessa argila, por que será que o pessoal colocou esse solo com o nome de argila aqui, né? Será que essa argila tem uma alta atividade? Como é que a gente mede o índice de atividade das argilas? A gente já viu que é o índice de plasticidade dividido pelo percentual de argila. Se eu quisesse ver o percentual de argila no solo, então a gente vai aqui na curva, ó, e tenta ver
plotar aqui na curva quanto de argila tem aqui nesse solo. Então, a gente vê aqui, ó, o índice de plasticidade 35, dividido pelo percentual de argila, que seria 70, batendo aqui na curva. E aí dá 0,5. Será que seria argila? Vamos ver o que significa esse índice de plasticidade aí. Índices de plasticidade, índices de atividade, com valor menor do que 0,75 significa atividade baixa ou inativa. Ou seja, essa atividade da argila é baixa ou a argila é inativa. Então, esse nome aqui não seria interessante. É mais indicado que você diga que esse solo é um silt mesmo. Esse nome pode ter sido um nome que foi colocado apenas devido a uma classificação visual tátil mesmo do solo. Então, o solo, na verdade, ele é um silt de alta plasticidade mesmo. Então, aqui, gente, só finalizando, a gente tem um resumo da classificação unificada dos solos. Aqui, ó, para percentual, passando na peneira 200 menor que 50, você vê se o percentual de pedregulho ele é maior que o de areia, ou o percentual de areia é maior que o de pedregulho, você vai ter areia. Se o percentual que passa na peneira 200 é menor que 5, você vai ver o CNU. Aqui é o coeficiente de curvatura que você também pode verificar, mas eu já mostrei apenas para vocês pelo CNU, que é mais assertivo. Se é maior que 12, você vai ver, ó, o gráfico. Se for entre um e outro, aí você vai ter uma classificação intermediária. No caso da areia, se for areia, você vai ver menor que 5, o percentual que passa na peneira 200, você vai ver o CNU. Se for maior que 6, vai ser SW, se for menor que 6, vai ser SP. Se for maior que 12, você vai olhar a carta de plasticidade. Se for intermediário, você vai fazer essa classificação intermediária. E aqui, ó, para os solos finos, que tem um percentual maior que 50 passando na peneira 200, basicamente, ele vai poder ser argila, silt e os solos orgânicos. E você basicamente vai plotar o LL e LP no gráfico e vai ver em qual área esse LL e LP está. Então, essa foi a aula, gente, de sistema modificado de classificação do solo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Dá um like aí no vídeo. Beleza? Até mais. Até a próxima aula.